sei nem como surgiu, porque ele é bem mais velho que eu, né? Uns 11 anos mais velho. E crescemos ali. Ele me carregava no colo, cansou de carregar no ombro para não fazer os passeios para fora, ele me carregava. E eu não sei, mas isso é o destino, né? E, graças a Deus, fomos felizes, que com um pouco de dificuldade no início, mas enfrentamos, já casamos com nossa casa mesmo, que minha mãe me deu, né? Foi presente dela. E fomos seguindo, né? E graças a Deus prosperou muito, que melhorou muito de sorte. O nosso casamento, a união de sangue, parece que ajudou muito, né? E não tivemos essa vida, fomos felizes no casamento, muito felizes. No princípio ele trabalhava de marceneiro quando casou. Mas foi prosperando, arranjou trabalho com o Fidel Sarno, trabalhou, terminou sendo de empregado, passou, não pôde comprar ali, foi melhorando de vida. Meu avô, ele na verdade, ele era assim, um ser de alma muito leve, muito alegre, brincalhão. Então ele representava mesmo, né, a figura do avô que brinca, do avô que conta história, do avô que dá doce, que leva para passear. Ele foi tudo isso, né? Então em Barra Grande eu lembro assim, quando minha mãe e minha avó ia sair no final da tarde para fazer caminhada na praia, eu ficava com ele sozinha, né? Então ele sempre me contou assim muitas histórias. E eu lembro de uma específica que inclusive eu pesquisei depois, né? Depois, assim, agora na fase adulta, e eu não encontrei. Então eu sei que foi uma história criada por ele, né? Pra mim. Então eu amava ouvir essa história, né? Ele falava, era de um menino chamado João Miguelô, que conversava com os pássaros. E essa história, assim, eu guardo comigo como uma lembrança, assim, super positiva desse momento em Barra Grande, né? Ele também se cobria ali todo de areia, cavava um buraco de areia, se cobria todo até o pescoço, então ali para eu tirar toda aquela areia, brincava, depois ia tomar sorvete. E assim, esses momentos de forma especial em Barra Grande são os que mais, assim, nortearam essa parte da minha infância feliz, né? Tenho lembranças maravilhosas de seu Dozinho. Quando meu pai veio trabalhar aqui, eu era criança, lembro da companhia dele aqui, né? Ele estava sempre aqui. Ele trazia plantas diversas e a gente acompanhava passo a passo. Todos os dias após a aula, né, pela tarde, eu estava sempre aqui, acompanhando junto com meu pai. Seu Dozinho era uma pessoa carismática, sempre sorridente. Tenho muita recordação boa dele, dos presentes que ele me dava, ainda lembro de vários deles. Então tenho muita lembrança de seu Dozinho, uma pessoa muito boa, que marcou a minha infância. Eu fui um confidente dele em questão de maçonaria. A gente sempre falou bem de maçonaria, a gente sempre gostou. E eu procurava saber dele as histórias de maçonaria que ele tinha para contar, envolvendo inclusive a família dele, que no começo não queria muito que ele entrasse em maçonaria, mas ele tinha uma verdadeira paixão por maçonaria. Então um cara que eu falo assim, a gente tem uma diferença de idade, mas a gente sempre discutia de uma forma muito humorada as questões maçônicas de Boa Nova, os nossos irmãos, cada qualidade que um tinha, a gente brincava com o outro, todos eles tinham um carinho enorme por Dozinho. E uma paixão por Dozinho de maçonaria, pela forma como ele conduzia as coisas. Ele foi venerável da loja, né? No meu tempo, eu sempre conversei com ele, assim, como é que a gente pode melhorar as coisas. Eu, como aprendiz ainda, procurava saber as coisas, então tinha muito mistério, muito segredo em maçonaria que hoje nem tem mais. E ele sempre me dava uns toquezinhos assim, rapaz, vai por aqui, estude isso, estude aquilo. Quando eu entrei lá também não tinha muito muita fonte de consulta que hoje tem, mas ele sempre me colocava a par
das coisas boas que a maçonaria tem e que a gente precisa estudar em maçonaria. Então, o que eu sou de maçonaria, eu fiz 35 anos de maçonaria, não, 30 anos de maçonaria, e graças a Deus eu amo a ordem mesmo, graças a pessoa como ele que eu convivi. E daí veio a ideia de se fundar a maçonaria em Boa Nova. Aí fez aquele primeiro prédio. Não fez o prédio não, o prédio era um aluguel. Né? Ocupou aquele prédio. Ocupamos aquele prédio ali, E depois teve que era a casa construir- de Amaranto Pio Filadélfo, de um ex-prefeito de Boa Nova. E depois teve a ideia de construir aquele onde é hoje a sede da maçonaria. Aqui é onde a sede da maçonaria é hoje. Foi um terreno doado pelo padre Vicente Santinami. Foi um irmão. Porque lá, Bela, é o seguinte, a maçonaria, Tadeu é maçom, sabe, a gente tem que considerar o maçom como o legítimo irmão. E esse irmão, esse Dozinho, foi um irmão que eu dei todo o apoio a ele, ele me deu também todo o apoio, não nos faltou apoio de um irmão para o outro, não nos faltou a confiança, a amizade, a confiança, a dignidade de um para com o outro. Não me faltou, e eu creio que não faltou a ele. Tanto sim que nós vivemos a nossa vida toda, apesar desse ligeiro aborrecimento que tivemos, mas não impediu de nós continuarmos como amigos e irmãos. Minha amiga secreta é essa pessoa que a gente pensa que é amiga. Eu penso que, mas na realidade não é minha amiga. Vive forçando me machucar. Quando eu vou comer um doce, não coma não, que é de Luizinho. Quando eu vou pegar um biscoito, não coma não, que é de bombinha. Mas vive no meu coração e sem ela eu não vivo. Por estar morando longe, estar morando em Salvador e por ser muito novo, eu não tenho muitas lembranças de meu avô. Mas as lembranças são sempre construídas pelas histórias, né? Nos cafés de família, sempre alguém conta alguma história, algum caso e vai construindo essas lembranças em minha memória, né? Inclusive, recentemente, meu tio mandou um vídeo no grupo de um Natal que eu não estava presente, mas meu avô fez questão de colocar uma camisa com a foto minha para eu estar presente lá. Então, foi uma coisa muito emocionante e sempre tem uma história nova, alguma coisa que eu não conhecia dele e que são lembranças muito boas para mim. Mãe, eu queria ter conhecido meu avô, para todas as histórias que meu pai e minha avó contavam, porque às vezes eu sempre pergunto, na hora de jantar, pergunto as histórias lá pro meu pai, aí ele conta, eu me divirto muito com as histórias de todo mundo. Falar de seu Dozinho Henrique, de seu avô, é um prazer muito grande. Eu tive o prazer de conviver com ele, uma pessoa de luz. Ele faz parte das minhas memórias, né? Aquela pessoa, e por onde ele passava, aquele rastro de alegria, todo mundo feliz, todo mundo querendo cumprimentá-lo, querendo conversar. Ele mexia com um, mexia com o outro, e sempre fazia questão de sentar todos à mesa para almoçar, para as refeições, era numa alegria, super comilão. Super comilão, tanto ele comia bem, quanto fazia com que a gente também, toda a preocupação conosco, né, para que a gente comesse bem. Era um super avô. Lembro dele com as meninas, fazendo os gostos, levando doces, né, saindo com essas meninas, apaixonado pelos netos. Ele ia te fazer muito boa companhia, você ia gostar muito do seu avô. O meu encontro com o seu Dozinho se deu no Natal de 2002 em Boa Nova. E a nossa convivência foi apenas de um verão, né, que em seguida passamos o verão com toda a família em Barra Grande. Foi um encontro lindo, inesquecível, ele foi super acolhedor, gentil, era uma pessoa linda, iluminada.
E como nossa convivência foi apenas um verão, eu uso as palavras de Shakespeare no soneto 18, que diz: em ti o verão será eterno, e a beleza que tens não perderás. Esse senhor é um tabaréu. Eu não é tabaréu? Você tá vivo? A época que eu trabalhei na prefeitura com ele como prefeito, foi muito bom. Trabalhei na parte da UMC, que é Unidade Municipal de Cadastramento, ligada ao INCRA, e também como orientadora das professoras do interior do município. E foi uma época boa, de um trabalho muito bom, produtivo. Ele, como chefe, não fazia nenhuma distinção por eu ser filha, com relação aos outros funcionários. Então o seu Dozinho, né, era tido como um homem assim, extremamente organizado, né? Era uma pessoa um homem honesto, né, que todo mundo conhecia, todo mundo gostava, uma figura extremamente popular aqui na cidade de Boa Nova. E houve um momento que politicamente não se obteve um consenso aqui em Boa Nova quem seria um eventual sucessor de Dioclésio Coelho da Silva, que até então era o nome que, né, reinava na política de Boa Nova, né? Aí surgiu um momento aqui em Boa Nova que a figura de seu Dozinho ficou muito latente na cabeça das pessoas, né? E havia já naquele momento assim um anseio de uma certa mudança e tal. No momento em que nós estivemos juntos, eu como servidor do município de Boa Nova, né, atuando, né, na área de pessoal, né, com legislação trabalhista e previdenciária, né, que na época não havia concurso público, a Constituição seria promulgada em 1988, aí nós estamos falando de 80 a 82, então tudo era contratado via CLT, e seu Dozinho era aquele homem extremamente organizado e que gostava de tudo muito certo, né? Aí se cercou de bons profissionais, eu tive o prazer de integrar a equipe dele, né? Sabia delegar, né? Teve um secretário muito competente, que foi Adilson Duarte Coqueiro, que o auxiliou, né, nesse período em que ele foi prefeito durante toda a trajetória. Tanto é que quando ele deixa de ser prefeito, o Adilson também vai embora de Boa Nova. Eu também, depois que ele deixa de ser prefeito, eu próprio faço a minha demissão. E eu acho interessante ele não se interessar mais pela política. Então aquilo para ele não trouxe, ele não teve mais essa ambição de querer ser prefeito de Boa Nova mais uma vez. Para ele tá bom, ele deu a contribuição dele, que eu achei interessantíssima até os dias de hoje, nessa área aí que eu estou falando, que era um município também de poucos recursos naquela época, e ele também não podia fazer mais do que ele fez, né? Hoje talvez haja muito mais possibilidades, você tem mais verbas, mais recursos, né? Hoje você tem muito mais possibilidade de se fazer mais pelo município em termos de construir coisas, né? de criar possibilidades do que naquela época. Dozinho foi uma pessoa que eu considero como um irmão. E como administrador, para mim foi um dos melhores que Boa Nova já teve. Inclusive com muitas obras que ele fez. O Banco do Brasil, por exemplo, eu não tenho tanta certeza, mas eu acho que foi ele que trouxe, porque na época eu lembro que o gerente lá, o primeiro gerente, foi nós que arrumamos uma casa para ele. O mercado foi Dozinho que arrumou para o banco. E médico também que ele arranjou na época.
Teve o posto médico que ele reformou, escola, o jardim ali da Rua 2 de Julho, que ele trouxe um engenheiro de Jiquié para fazer aquela planta, reformou todo. Fora estradas, pontes, o funcionalismo público, ele botou tudo em dias, pagando, assinando carteira, pagou fundo de garantia, o INSS de todo mundo, inclusive da prefeitura que estava atrasado, ele pagou tudo. E para mim foi o melhor prefeito que Boa Nova já teve, muito honesto, só fazia coisa com autorização. Ele procurava, antes de fazer qualquer aumento, qualquer coisa, procurava o contador para ver se tinha verba disponível para aquilo. Pegou o pessoal que ganhava menos de salário mínimo e atualizou todo mundo para o salário mínimo, com carteira assinada. Quando saía, rescindia o contrato, ele pagava toda a indenização que a pessoa tinha. Então foi uma pessoa que, para funcionalismo público, não teve melhor. Eu tive o melhor suporte aqui em Boa Nova, né? Aqui em Boa Nova não tinha enfermeira, não tinha ninguém que trabalhasse na área de saúde. Então o seu Dozinho mandou alguém da DIRES, assim que ele tomou posse, passou um tempo, ele mandou alguém da DIRES, junto com sua mãe, ir lá em minha casa me procurar para que eu fizesse um curso na área de saúde. Esse primeiro curso foi um curso de parteira, porque como Boa Nova, a cidade que não tinha ninguém para trabalhar na área, então as parteiras aqui faziam os partos em casa, inclusive até as aguadeiras que era parteira aqui em Boa Nova. Veja como eram as coisas aqui, né? E aí eu comecei a fazer esse curso, depois que eu tive conhecimento, né? Eu procurei essas parteiras para ajudar, a orientar, para que elas não podiam, mesmo que continuassem, elas tinham que ter uma segurança, né? Porque naquele trabalho, porque como morriam muitas mulheres de parto em Boa Nova, aí esse meu curso já foi começando já um andamento já na saúde, né, dessas mulheres. Então tudo que eu tenho hoje, eu sou grata a Adroaldo Cerqueira de Moraes, que é uma pessoa que está dentro do meu coração, assim, eu amo de paixão, de paixão, de paixão, de paixão. E Gilson Fonseca, falo que são os dois meus pais que eu tenho e que eu agradeço toda a vida. Eu entendo a atuação de seu Dozinho em Boa Nova como um grande mecenas cultural que ele foi. Em que sentido? No sentido que ele fomentou de uma forma muito importante para todos nós uma parte da educação, mas sobretudo uma parte cultural da cidade, que eu diria que até hoje nós colhemos esses frutos. Quando nós tínhamos 15, 16 anos, éramos um grupo de jovens aqui na cidade, muito atuante, no entanto, muito sem espaço para fazer as coisas acontecerem, para fazer arte, fazer cultura na cidade. E seu Dozinho nos propiciou, emprestando para nós o que é hoje a Macol, material de construção, que é um espaço imenso. E lá ele mesmo organizou, colocou um tablado para fazer teatro. Lá nós fazíamos esquetes, fazíamos shows, pequenos shows de teatro, pequenos shows satíricos, políticos. Nesse mesmo espaço também tínhamos livros que as pessoas poderiam pegar, e nesse mesmo espaço nós tínhamos as aulas da Sociedade Filarmônica 8 de Setembro, que foi também criada por ele e pelo seu primo Jaime Moraes, que também foi uma peça fundamental. Eles foram, junto com a Fundação Banco do Brasil, em uma série de reuniões, eu me lembro, e junto com o gerente da época, e nos propiciaram uma quantidade de instrumentos importantes para que nós possamos ter aulas de música e ter também a Filarmônica funcionando. Então, para vocês terem ideia do que eu quero dizer, muitos de nós, né, eu digo, me incluo nessa, ficamos músicos, nos transformamos em músico
muito em função desses primeiros momentos. E até hoje eu toco saxofone e veio justamente dessa minha formação lá na adolescência com a Filarmônica. O Ian é uma alegria que eu e Luiz, né, meu irmão, tivemos antes de 2008, quando ele foi criado, porque a gente sempre pensava como levar adiante o legado de nosso pai, né? A ideia é que a gente pudesse fazer algo que fosse duradouro, que tivesse um pouco os ideais dele, né? E que também a gente pudesse seguir adiante enquanto filhos, levando aquilo que a gente sente ainda, que ele acreditava, que era fazer algo pela comunidade. Ele sempre teve esse espírito de fazer algo pela comunidade. Então a gente pensou na ideia de um instituto, né, de uma ONG, que pudesse de alguma maneira, como pessoa jurídica, participar de editais, participar de outros projetos que pudessem abranger a comunidade boanovense. Então, quando a gente chegou nesse consenso e levamos para a nossa família, explicamos, né, porque a gente iria utilizar um espaço que era dos filhos, né, da minha mãe, e todos concordaram, né, de que a gente pudesse usar esse espaço, que é a sede do Ian, e fizemos o primeiro edital, depois que a gente criou a ONG, em 14 de março de 2008, e a partir daí, o primeiro edital que nós participamos, nós conseguimos montar a própria sede, né, com data show, com cadeiras, com mesa, com uma sala de leitura, que foi o primeiro espaço que a gente entendeu que poderia estar aberto para a comunidade, no sentido de busca de livros, de reuniões, de conselhos municipais de cultura, de conselho municipal de meio ambiente. Então a gente pensou que isso seria o primeiro foco, né? Macol, para mim, né, tem uma referência muito grande de pai como comerciante. Eu me estudava fora nesse período, estudava em Salvador, e sempre que podia, nas férias, estava eu aqui e com o Tadeu, que era o filho de Wilson, né? Os dois, o pai e o Wilson, é que foi criar a Macol, que na época foi uma referência de uma casa especializada, onde em Boa Nova só existia, né, os armazéns secos e molhados. Então eles criaram uma casa de material de construção, que foi um marco, né, de Boa Nova, e ficou a Macol conhecida, né, por isso até hoje, quando as pessoas procuram alguma coisa, eu vou a Macol, independente de ir, né, numa outra loja de material de construção. Então foi um nome que marcou Boa Nova nesse período. E o que acontecia? Nas férias da gente, a gente vinha sempre para cá, para Boa Nova, e ficava ao redor deles, né? Ao redor de meu pai, ao redor de Wilson, e observando, tentando ajudar da melhor maneira possível, e isso foi incentivando, isso foi criando em mim, né, uma proposta de continuidade. Não que existisse isso de forma, como é que se diz, espontânea, de forma consciente, não, foi criando. E com isso, com o falecimento de meu pai, em 2003, a gente decidiu morar em Boa Nova para dar continuidade justamente à loja. Inicialmente na parte de material de construção, e depois a gente foi migrando para papelaria e serviços, que é onde nós estamos atualmente. Né? E desse legado, o que ficou? O que para mim foi mais importante? Não o ato da venda em si, mas talvez o cuidado com as pessoas, né? Que pai tinha muito isso, as pessoas o procuravam porque sabia que ele, né, ia atender de uma melhor forma. Então isso para mim, e também esse legado eu não consegui identificar de imediato, só foi depois de muito analisar, é que eu vi que o maior legado do comerciante Dozinho era as pessoas, eram os clientes, era atender bem, era fazer com que as pessoas saíssem satisfeitas da loja. E é isso que eu procuro hoje também aqui na Macol implantar. Dozinho era um excelente filho, um excelente esposo, um excelente pai, um excelente irmão,
um excelente parente e um excelente amigo. Como amigo, não posso nem, como se diz, dizer da extensão, porque ele era amigo de todas as pessoas. Ele, como pessoa, atendia a todos que lhe procuravam, sempre com um sorriso. E servia a tantos quanto lhe procurasse. Não importava o sacrifício que ele iria fazer. Era um profissional primoroso. Ele trabalhava com o irmão Petrônio, que também era um excelente profissional. E o que eles faziam? Eles eram marceneiros. Eles foram os responsáveis pelos móveis estilosos da Assembleia Legislativa da Bahia. Falar de Dozinho é muito difícil. Eu prefiro que vocês aproveitem o que eu já disse e que vocês expandam o quanto possam para conhecer as virtudes do meu saudoso primo Dozinho, Adroaldo Cerqueira de Moraes, que estaria completando nesse próximo 14 de março seu centenário. Que Deus o tenha ao seu lado. Lembranças do período que meu pai passava em Salvador estava sempre relacionada a comidas. Era o que ele mais gostava. Por isso, ia sempre para restaurantes. Ele gostava de conversar, contar os causos de Boa Nova, fazer amizades, ouvir músicas. Era uma alegria imensa ter meu pai em Salvador nesse período. Conviver com ele foi assim um privilégio. Eu agradeço tanto a Deus por ter tido um pai tão especial, tão amoroso, tão iluminado. Então, Barra Grande era considerada a segunda casa dele. Depois de Boa Nova, era o lugar que ele mais gostava. Então, por muitos anos, a gente alugava uma casa, reunia a família, né, e ficava por lá durante meses, durante um mês e meio, né? Foi quando surgiu a ideia de comprar um terreno. E aí a gente teve a oportunidade de comprar o terreno, lembra, Marília? Lembro. Quando eu comprei o terreno e comuniquei, ele ficou extremamente feliz, né? E aí meu pai, inclusive, plantificou a acompanhar a obra. Depois que a casa ficou pronta, o sentimento dele era de muita alegria e realização, né? Pois ele sabia que para a gente seria a continuidade de Barra Grande através da casa e que podia reunir a família durante períodos de veraneio e também outras épocas do ano, né, naquele lugar que ele tanto amava. Eu tive o privilégio de ter meu avô na minha vida por 9 anos e eu consegui construir várias memórias marcantes com ele. Eu me lembro muito de ir para Macol com ele e ele me deixar usar aquela balança antiga, onde a gente tinha que equilibrar os pesos e o material para conseguir aquele peso certinho. Então ele me deixava usar todos os tipos de prego que tinha lá para ir conseguindo fazer esse equilíbrio. Me lembro também que ele assistia com a gente todas as novelas infantis. Lembro dele assistindo Gotinha de Amor com a gente. E ele era assim um avôzão. Lembro que ele sempre chegava do mercado de Seu Zé Marinho com uma sacolinha de papel cheia de doce que a gente tinha que comer escondido de vó. Outra lembrança boa que eu tenho dele é de que sempre que ele viajava ou que dava algum presente pra gente era boneca, ele trazia 2 bonecas, uma pra mim e uma pra minha irmã. A minha era sempre a loira e a da minha irmã era sempre do cabelo escuro,
que era o que marcava essa diferença entre nós duas. Eu acho que uma das memórias mais marcantes que eu tenho é de Barra Grande. Eu acho que o amor que o vô tinha por Barra Grande, ele passou pra mim. Como eu era a mais nova, eu passava todas as minhas férias lá com ele, de dezembro até fevereiro. Barra Grande se tornou, assim como foi pra ele, o meu lugar preferido. Então, assim, eu pude desfrutar muito, muito, muito de Barra Grande ao lado dele. E esse amor foi passado pra mim e eu quero passar esse amor pra Davi também. Tanto que foi o primeiro lugar que eu escolhi para levar Davi. Nós fomos para Barra Grande quando Davi tinha 7 meses. E acho que foi um pouquinho mais novo do que eu fui quando nasci. É que a memória é contrária ao tempo. Enquanto o tempo leva a vida embora como vento, a memória traz de volta o que realmente importa, eternizando o momento.